Olá! No programa de hoje vamos conversar com o publicitário e professor da Uniara, Gabriel Arroio. Ele que, além das disciplinas ministradas nas aulas, encontra tempo para observar pássaros e outros animais e registrar esse momento. Ele vai falar como os 3 fatores se correspondem: fotografia, natureza e comunicação. As surpresas que encontrou, como ter paciência e persistência e o isolamento social. Acompanhem. Bom, algum tempo atrás, mais ou menos uns 6 meses, eu comecei a ter um contato direto com a fotografia de natureza. Começando fotografando pássaros, depois mamíferos, roedores e saindo a campo. Algumas curiosidades eu gostaria de compartilhar com vocês e também mostrar qual que é essa relação que nós podemos ter entre o ensino universitário de comunicação e também sobre a fotografia de natureza. Bom, inicialmente os cursos que eu leciono, inclusive de publicidade e propaganda, de design digital, de jogos, tem a disciplina fotografia, E nessa disciplina é possível você pegar todos os elementos que você domina nesse ponto, muitas vezes em estúdio, onde você tem uma luz controlada, você tem um ambiente todo a seu favor, você tem ali a sua câmera, tal, você tem tempo suficiente para regular os ajustes, você tem várias lentes, E quando você está na natureza, você não tem todos esses recursos. Você basicamente, você depende dela e você depende de seguir o fluxo que a natureza te dá para você conseguir fazer os registros, Como os animais estão soltos, eles têm vontade própria. Então tem muito do improviso e tem muito do momento, e é óbvio, tem também algumas técnicas. A relação que nós podemos fazer sobre esses pontos é, se nós imaginarmos uma sociedade, onde a sociedade ela pulsa, ela tem os seus movimentos, E o estudante de comunicação ele precisa entender muito bem, olha só os pássaros, Eles precisam entender muito bem como que essa sociedade funciona, os seus desejos, as suas necessidades, as suas vontades, Até justamente para você conseguir levar uma mensagem para ela de forma adequada, de forma direta, de forma limpa. Na associação, uma analogia à fotografia de natureza é mais ou menos nesse ponto. Então nós temos ali os animais, as aves, onde eles têm a sua rotina cotidiana, eles têm, olha só que bonitinho, Ele tem o seu ciclo e tudo isso precisa fluir. Então você precisa entender esse ciclo. Assim como um estudante precisa entender como funciona a sociedade, nós precisamos entender, fotógrafos de natureza, como que essa natureza funciona. Ou como estudar aquele determinado animal, aquela determinada ave, entender o seu comportamento, como ela come, como ela se posiciona, onde ela é encontrada na natureza, se é em rios, se é em pastagens, se é de cerrado, mata atlântica. Então todos esses pontos de estudos é também uma relação muito grande, com os cursos de comunicação. Bom, dentro de todo esse material, é lógico que nós temos algumas surpresas, No meu caso, eu tive uma surpresa muito grande que foi entrando em uma área de banhado aqui no Rio Jacaré, que é um rio próximo, um corredor muito importante para a movimentação de animais, e me deparei com um veado catingueiro. E é uma cena muito difícil de você ver isso na natureza, porque ele é muito rápido, ele é muito astuto, E ali nós ficamos nos encarando, por um bom tempo, e essa relação entre você entender, você compreender e você ter um resultado inesperado também acontece, dentro da comunicação. Se nós vamos imaginar como sociedade, uma ação de uma campanha, por exemplo, pode ter uma campanha que vira um viral, que todo mundo tem acesso a ela ou goste dela, então são relações que são bem parecidas. Em ambos é preciso você ter o quê? Você ter paciência. Às vezes você está conduzindo um material, você está lá conduzindo uma campanha, você tem que ter paciência para entender como as coisas funcionam, para fazer os ajustes, E dentro da natureza também, você não consegue correr contra o seu tempo, As coisas têm que acontecer, e por mais que nós pegamos a comunicação, você desenvolver o material, é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, você tem também que parar, pensar e compreender para poder oferecer o melhor resultado. Em alguns momentos é possível você preparar também esse material, você preparar esse terreno, ou seja, assim, você fazer uma preparação de campo, assim como na comunicação, você consegue estudar os elementos e de certa forma conduzir ou fazer uma ação pontual, nós podemos dizer assim, num ponto de venda, num estabelecimento, tal.
quando você pega a natureza, você consegue preparar a ambientação também. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso que é da Sanã parda, né, onde ela fica numa região muito difícil, uma região alagada, ela tem muito mato e ela é uma ave rasteira. E ela tem apenas 15 centímetros, de 14 a 15 centímetros, ela é muito pequena e ela fica embrenhada. Então, o que é o motivo? Né? Você precisa realizar uma boa foto, uma foto limpa, uma foto direta, sem nenhum elemento na frente para mostrar toda a composição ali no caso da ave. Né? Se você pegar uma fotografia de produto, você está fazendo a mesma coisa. Né? Você está pegando um produto, você precisa do melhor ângulo possível, tal, a melhor situação para ele se tornar o quê? Desejável. Mas aí você está no estúdio, né? E quando você está na natureza você não controla todas essas situações. Mas aí você acaba criando uma intimidade tão grande, né? Até mesmo com o seu consumidor, e nesse caso, até mesmo ali com a ave, com a Sanã, que você começa a entender tanto o comportamento dela, que ela começa a ter uma relação direta com você, ela se acostuma. Né? E é óbvio que na natureza, o que acontece? Alimento fácil, você tem, né? No caso ali a água, você tem ali o seu animal mais próximo de você, ou seja, ele cria relação de confiança, é o alimento. Né? E a relação de confiança, se nós pegarmos na comunicação, qual que é? Você ter uma comunicação direta, uma comunicação limpa e principalmente, né, você ter uma comunicação honesta. Onde o consumidor ele vai entender isso e ele vai ter uma relação melhor aí com a sua marca, com o seu produto. Aqui nós vamos ver aqui uma relação então direta minha com a Sanã parda, que inclusive teve uma surpresa, né, que ela apareceu com um filhote. Vou chamar ela para papar. Essa é a princesa, ó. Ela vem. Ó o filhotinho. Será que o filhotinho vai sair? Ó o filhotinho. Papando juntinho. Sobre a quarentena, é óbvio, né? Nós ficamos em casa, não saímos a campo, mas também é possível você fazer ótimos registros, entendendo um pouco mais sobre também o comportamento das aves, né? Saber quais aves que habitam o seu quintal. Para isso é muito fácil, você pode fazer um comedouro simples, colocando algumas frutas, né? E logo você vai perceber que as aves vão vir até vocês. Ó, aqui já estão chegando algumas aves no comedouro de casa. Estou gravando esse vídeo bem cedinho, em torno de umas 7 e pouco, né? E eles já estão aqui comparecendo. Você vai perceber que muitos frequentadores, né, da sua casa estão aí, você ainda não percebeu. E você acordar, né, com cantos de pássaros realmente é uma coisa muito, muito agradável. Né? Ó, eles estão chegando, ó. Estão aqui, né? A sensação é sempre muito boa. Essa é um pouquinho da experiência que eu queria passar para vocês, sobre as relações também, e entender que o profissional de comunicação, o estudante de comunicação, ele precisa entender que tudo que está à sua volta, ele pode ter uma compreensão melhor se ele tiver paciência e se ele estiver o quê? Preparado, né? Assim, com a sua mente preparada para utilizar todos os ensinamentos que ele teve de acordo com suas experiências pessoais, suas experiências de vida e também as suas experiências profissionais. Bom, pessoal, essas foram as minhas contribuições. Espero que tenham gostado. Fiquem com as imagens e tenham uma ótima semana. É muito bom ver registros da natureza, né? Principalmente perto de onde a gente vive. E desde já quero agradecer ao professor Gabriel pela disponibilidade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Acompanhe nossa página no Facebook.
nosso perfil no Twitter e o nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até mais!